Bom, gente, por falar em conhecimento, em aula e em aprofundar, eu convido aqui você para participar comigo dessa entrevista, porque é um momento interessante que a gente está na igreja, né? Porque olha só, depois de testemunhar a ressurreição e a ascensão de Jesus, os discípulos se reuniram no cenáculo com Maria em oração, num tempo de silêncio, esperança, unidade, que é o modelo da igreja de hoje, né? E nessa primeira entrevista, rumo a Pentecostes, nós vamos mergulhar nessa experiência de espera ativa, que nos ensina a confiar. Para conversar sobre o seu tema, é claro, eu recebo com muito carinho, alegria e satisfação, que eu sempre tenho aqui, diretor da editora Santuário, Padre Edivaldo Araújo. Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia, Camilo. É uma alegria sempre estar aqui conversando com vocês em um tema tão importante que é sobre o Pentecostes, né? É um momento especial para a igreja. Por quê? Porque é o momento em que nós celebramos a vinda do Espírito Santo. No cenáculo, em um momento de encontro dos discípulos com Jesus. Após o cenáculo, esse lugar de encontro, em que os discípulos se encontraram na última ceia, após a ressurreição, agora eles recebem o Espírito Santo. Né? E ao receber o Espírito Santo, eles recebem também a missão de continuar a proposta de Deus, anunciar a boa nova, mostrar a todos a proposta do reino de Deus. São enviados e iluminados no Espírito Santo. Padre Edivaldo, o que é o cenáculo? O cenáculo é justamente isso, lugar de encontro. Ah, tá. É um lugar físico? Sim, o cenáculo era a sala superior, onde as pessoas se reuniam. Então era essa sala que Jesus mandou preparar para a ceia, é essa sala em que os discípulos se reuniram logo após a crucificação e lá receberam a presença de Jesus ressuscitado. Esse encontro, essa missão que o senhor nos fala, como que acontece ela hoje em dia, né? nos dias atuais e no nosso movimento da rotina? Bom, em primeiro lugar, a importância do estar reunido. Mesmo nas tribulações, nas dificuldades, nos medos, receios, porque os discípulos, após a crucificação, após a morte, ficaram em dúvida, ficaram com receio, ficaram com medo, né, de serem também crucificados e tudo mais. Mas eles se reuniram. E isso é importante. Primeiro, ter um lugar de encontro, que é a igreja, um lugar em que a gente possa estar reunidos, juntando força, um lugar onde nós possamos também expressar a nossa fé, o nosso acreditar, um lugar em que nós possamos sentir a pertença um do outro. Quando eu tenho vínculo, quando eu estou próximo das pessoas que eu quero bem, eu me sinto fortalecido. E nesta força que um passa para o outro, nesta comunhão, nesta pertença, nós também recebemos, como os discípulos, a presença de Deus. Deus que se manifesta entre nós, Deus que nos dá força. E aqui a gente tem a certeza da fé, a esperança que nos faz caminhar. E o estar juntos, hoje, como igreja, como comunidade, pertencendo a uma vida comunitária, nos faz ter um propósito, ter um caminho, ter um horizonte a partir da fé e da esperança. Quando o senhor fala sobre essa missão também dos discípulos, né? O senhor percebe que as pessoas talvez hoje pensam que essa missão é só dos discípulos, só aconteceu lá, não traz tanto para nós, né? Como se subestimasse também a gente pode chamar de poder? Essa missão como poder? Olha, nós temos duas propostas aí. Primeiro, é a questão, todos nós, como pessoa humana, em primeiro lugar, como pessoa humana,
Todos nós temos uma missão, todos nós temos uma vocação, um chamado para estar direcionado na nossa vida. A vocação de médico, vocação de professor ou vocação dentro da família. Todos nós temos um chamado, a vida nos chama, humanamente falando. Né? Agora nós podemos perceber esse chamado também de Deus. Né? Esse chamado de Deus, a partir da vida cristã, que nós vamos vivenciando no cotidiano. E é interessante isso. Por exemplo, o Evangelho domingo passado, Deus nos chama no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E no nosso dia a dia nós vamos assumindo a vontade, a proposta de Deus na nossa vida. Você coloca uma pergunta que se faz desde o Antigo Testamento, né? O chamado, a missão, é um prestígio, é um poder? Sim. Ou uma proposta de vida? Né? E aqui nós temos que trabalhar com a palavra vocação, o chamado, a questão do amor. Né? Quando eu assumo alguma coisa, o amor me faz destinar-me. É o destinar-se para os outros, não colocar sobre, né? A não ser o poder do amor, que é o poder do serviço, do poder de estar junto. Aí a gente muda o significado, poder, poderoso, o poder estar a serviço. Poder quanto ação. Isso. Né? Olha que diferença, né? É, muito grande. Muito grande. Não assumir, então, esse poder para se manifestar como grandioso, né? Mas e o poder de serviço. Posso servir. De agir. Não posso mandar. Não posso mandar. Posso e devo servir. Eu sempre. Né? E não mandar. Olha que legal, quando a gente fala assim, eu vejo que a oração, o senhor falou, né, do encontro, de estar junto, de se sentir pertencente. Hoje nós temos muitas oportunidades, né, padre? Não é só a gente fala a igreja em saída. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também. Porque tem muita gente, para desmistificar um pouco, né? Porque tem muita gente que pensa, às vezes, que só certas atividades dentro da igreja, mas não na comunidade, elas são válidas. Então, aí nós temos que ver a questão do acreditar em Deus, né? A fé. Como que a fé me leva ao outro? A fé em Deus, a fé, Deus que se manifesta, não me faz fechar em mim mesmo. Não é uma fé totalmente interiorizada, muito pelo contrário. A nossa fé, ela é vivenciada. O nosso acreditar eu acredito em Deus. Ao acreditar em Deus, Ele que se manifesta na nossa vida. E eu vivencio isso na solidariedade, na fraternidade, na capacidade de amor ao próximo. Então, para nós cristãos, o amar a Deus e o amor ao próximo, eles não estão separados, muito pelo contrário, eles estão juntos, são expressão de vida para todos. E o senhor, para ajudar tantas pessoas, para nos ajudar, né, nesse momento de oração e nesse período, o senhor já tem um projeto muito bonito pronto, que é o livro da novena, né, de Pentecostes. Isso. O Padre Camilo já mostrou um pouquinho antes aqui no programa, mas a gente vai mostrar de novo. Esse livro, ele vem para nos ajudar na novena. Isso. É um livro oracional para todos os dias da novena, em que nós vamos refletir cada dia um dom que nós temos, um dom do Espírito Santo, que nós recebemos como pessoa, né? Então, o Espírito Santo que se manifesta na nossa vida, e nós vamos refletindo o que esse dom significa também para a nossa ação, para a nossa expressão como comunidade. Sobre os dons, todos nós temos esses dons? Todos nós recebemos esse dom. Tá. Agora, nós manifestamos esse dom, nós partilhamos esse dom, porque às vezes a gente tem o dom da sabedoria. Certo. Né? Que o Espírito Santo manifesta. Mas eu pratico isso?
E como que eu pratico? Aí eu preciso buscar, refletir, interiorizar, porque muitas vezes na vida mecânica a gente não faz muito discernimento, né? Não. A gente não age com sabedoria. Eu vou dar um exemplo da minha área. Legal. Né? Como professor, eu vejo que as pessoas confundem escolarização com sabedoria. É diferente. A escolarização, eu posso ser doutor, escolarizado, né? Fiz mestrado, pós-doutorado, aquele negócio todo. Isso é escolarização. Como que eu vivencio o conhecimento que eu recebo para a prática, ajudando as pessoas, isso é sabedoria. E eu brinco sempre, né? E dou um exemplo na sala de aula. Um pedreiro, né, que às vezes, na dificuldade da vida, não conseguiu ser escolarizado, é muito mais sábio do que eu, porque ele foi aprendendo, ele foi buscando conhecimento com a vida e foi discernindo. Eu estou dando o exemplo aqui do meu pai, por exemplo. Meu pai era pedreiro, ele teve pouco estudo, mas era uma pessoa muito sábia. O Camilo conheceu o meu pai, né, a minha mãe, ele me ajudou, inclusive, lá nas celebrações da vida. Mas é diferente. Agora, como que eu vou praticando essa sabedoria? Como que eu vou praticando o conhecimento de uma forma prática que me ajuda a discernir da vida? E isso é muito importante. Somos iluminados por Deus, mas é necessário deixar-se iluminar por Deus, deixar-se iluminar-se por Deus e discernir no caminho da nossa vida. O senhor volta para a gente falar mais sobre isso? Depende de vocês sempre. Obrigada, professor. Obrigado, meu anjo. Coisa Eu que linda, agradeço obrigada. sempre esse espaço que vocês aqui da TV Aparecida dão para a gente, para a editora Santuário, junto com o Santuário, para que a gente possa ajudar sempre as pessoas a rezar e a receber o Espírito Santo. Que assim seja. Muito Amém. obrigada. Vendo, padre, o senhor conheceu então a sabedoria dos pais de Padre Edivaldo. Privilégio, uma bênção.